Tudo bom por aí? Muito bom poder estar aqui de novo com vocês. Mas melhor ainda, olha, o galo está cantando. Mas melhor ainda é saber que vocês estão aí conosco. Gratidão. O tema de hoje, que o nosso amigo Pagani vai nos trazer, está escrito lá no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento, e vai falar de uma família. Mas uma família que sai completamente do padrão que nós conhecemos. Não é uma família como tradicionalmente nós estamos acostumados, e que é até o normal, que é constituída por um marido e uma esposa, e talvez um filho ou dois. Acho até que essa família vivesse hoje, nos nossos dias, nós iríamos classificá-la de uma família disfuncional. E por quê? Eu sei que é isso que vocês estão perguntando. Porque realmente não era dentro desses padrões, que é o padrão, o modelo que Deus deu lá no Jardim do Éden, né? Em Gênesis, em que foi criado um homem e uma mulher. E aqui, no caso, era um homem, sim, era um esposo, né? Era um esposo, mas com duas esposas, um marido, melhor falando, e duas esposas. E eu estou falando de Eucana, de Ana, a mulher que Eucana amava muito, aliás, era a sua primeira esposa, era a sua primeira esposa, mas ela não podia ter filhos. E era Penina, a segunda esposa, que era mãe dos filhos de Eucana. Bom, como vocês podem ver, dentro dessa casa não devia ser complicado a harmonia, devia ser muito difícil a convivência. Imagine morando debaixo de um mesmo teto, um marido e duas esposas, o marido tendo que dividir o seu amor, a sua atenção, o seu cuidado entre duas mulheres. Eu acho que vai vir bastante confusão por aí. Mas eu prometo também para vocês que mesmo dessa história vai vir grandes e boas lições para as nossas vidas. E porque nós vamos ver que mesmo nesse conflito, mesmo dentro dessa família disfuncional, nós vamos ver que Deus vai colocar a sua mão e vai intervir e vai tentar amenizar ou equilibrar o melhor possível dentro daquilo que a gente permite, né? Então, eu mais uma vez convido vocês, fiquem por aí até o final. E se gostarem também, aproveita e partilha com seus amigos, porque tudo que é bom a gente tem que dividir, não é? E mais uma vez também, Maranata! Olá, uma boa tarde para todos vocês. Estamos de volta, muito felizes, para que possamos voltar dentro das histórias bíblicas, para que a gente possa tirar várias ilações. Mas em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido, a todos vocês que têm levado essa mensagem para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho também. Quem não subscreveu ainda no canal, favor de fazer isso. E vamos continuar a nossa caminhada, na verdade. Deus nos pede isso, que possamos viver o Evangelho, mas também levar o Evangelho. E hoje nós vamos falar de uma família pequena, mas que nos traz muitas e muitas ilações. Está em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, no Velho Testamento, no verso 1, começa assim. Houve um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Ebraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efrateu. Verso 2, este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o de outro Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Verso 3, subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine, Finéias, os dois filhos de Eli. Então vamos analisar. Eucana, nota-se aqui que era um homem o quê? Temente a Deus. E podemos tirar algumas ideias desse episódio, por quê? A primeira esposa de Eucana era Ana. E vocês vão ver no relato que ele amava Ana realmente. Só que Ana tinha um problema. Ela era estéril. E estéril naquele tempo bíblico era complicado para a sociedade. Porque a sociedade enraizou uma ideia errada de Deus, mas colocava isso em prática todos os dias. Toda esposa que não tinha filhos era porque era amaldiçoada por Deus. Repara bem o problemaço que era para uma pessoa, para uma esposa que amava seu marido e não podia ter filhos.
ela saía na rua, o pessoal logo apontava o dedo para mostrar que alguma coisa estava errada na sua vida. Mas em compensação em casa, Ana se sentia muito feliz porque Eucana a amava e ela amava também Eucana. Só que, meus queridos, nós temos que compreender o seguinte: as nossas decisões podem ser futuramente uma decisão que vai nos trazer muita felicidade, mas as nossas decisões também, meus queridos, pode ser uma tristeza, problemas atrás de problemas para uma família. E Eucana teve uma decisão que biblicamente é errada. Ele um dia deve ter chegado em casa, Ana esperando por ele, do seu trabalho, e ele chega em casa com Penina. Que decepção deve ter sido para Ana, quando Eucana falou com ele assim: olha, Ana, como você não pode me dar filhos, como eu não vou ter uma descendência com você, eu agora também vou casar com Penina. Se nós formos lá em Gênesis, no capítulo 2, e aí a gente tem que folhear um pouco a Bíblia para entender certas coisas que Deus nos pede, e principalmente como casamento, né? E fala assim no capítulo 2, verso 21 em diante, fala assim: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela do Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Verso 24: porquanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos o quê? Uma só carne. Então o que Deus está explicando aqui? Que no casamento, eu e minha Denise, você e sua esposa, somos uma só carne quando nós casamos. Então nós devemos casar com quem? Só com uma esposa. E o casamento é entre um homem e uma mulher. E Eucana fez o quê? Fez ao contrário daqui que Deus pede. Eucana, no fundo, se vocês forem compreender, ele quis resolver os problemas da maneira dele. Agora Deus, eu gostaria que a gente andasse um pouquinho mais para Salmos, 34, no verso 19, Jesus fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então o que Eucana deveria ter feito? Ter colocado esse problema na mão do nosso Criador, para que ele pudesse resolver. Mas Eucana, ansioso, Eucana querendo resolver o seu problema, criou um problemão e vocês vão ver. Então nós temos que ter cuidado. A primeira lição que nós devemos cuidar é ter em consideração nesse episódio aqui é as decisões que vamos tomar. Se Deus aprova aquela decisão. É importante nós compreendermos isso. E se nós voltarmos lá no 1 Samuel, no capítulo 1, né, no verso 4, fala assim: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava ele porções a Penina, sua mulher e todos os seus filhos e todas as suas filhas, agora vê no verso 5 que é importante. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Estão entendendo aqui o amor que Eucana tinha com Ana? Agora, o que Penina fazia? No verso 6, a sua rival excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então a vida de Eucana e a vida principalmente de Ana, depois que Penina participa de um casamento que não é abençoado por Deus mais, porque nós temos uma só carne com a minha esposa, não com duas esposas, o ambiente ficou hostil, complicado, porque Penina sabia que Eucana não amava como amava Ana. E aí houve confusões, brigas. Vocês estão vendo que quando nós tomamos uma decisão que não é de acordo com Deus, confusão vai ter, dissensões vão ter. Então a vida continua a ser amarga para Ana, se tornou muito mais amarga ainda, não é? E aí no verso 7, fala assim: e assim Eucana de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Será que Eucana não sabia? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? É interessante, meus queridos. Eucana, quando tomou essa decisão de pegar Penina como mulher, ele só pensou em quem? Só nele. Ele não pensou em Ana de forma nenhuma. Você já viu a forma egoísta que Eucana teve com a sua esposa? Você já viu a falta de fé que Eucana também teve, apesar de sempre nas festas do Senhor, apesar de sempre ser um religioso? Cadê a fé, não é verdade, aqui de Eucana? E agora ele pergunta por que Ana sofria, mas ele foi o causador desse sofrimento. Ele mesmo estava fazendo o quê? Tirando a água do capote.
Não é que muitas vezes nós fazemos também? Né? Tomamos decisões erradas e ainda achamos que é o próximo que está errado e não nós. Vocês estão vendo aqui, meus queridos, como a vida da família de Eucana começa a ficar amargo cada vez mais. Mas aí eles foram para festas, né? E no verso 9 vai explicar uma coisa muito interessante. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Era isso que Eucana devia ter feito, entendeu? Em Salmo fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que Eucana devia ter feito era oração, ter entregado seu problema ao Senhor e ele resolvia com certeza. E Ana fez isso no seu sofrimento, no seu choro, na sua amargura, ela vai orar ao Senhor. E no verso 11, ela fala assim, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então vocês estão vendo que naquele tempo Israel estava um pouco distante da palavra de Deus. Eucana resolvendo os problemas de sua maneira, e pelo que Eli observou aqui, algumas mulheres e alguns homens também gostavam da bebida alcoólica. Muitos ficavam embriagados. E Eli fez um julgamento que ele nunca podia ter feito, não é? Julgou que ela devia estar bêbada, e ela não estava, pelo contrário. Ela estava entregando a sua vida a Cristo, e ela fez um voto maravilhoso, e é isso que eu quero que vocês compreendam. Ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, este filho eu te entregarei. Mais tarde nós vamos gravar mais um episódio sobre Ana, é maravilhoso a história de Ana e de Samuel também, que se tornou um grande sacerdote. Mas vocês estão reparando aqui, quando em Jeremias capítulo 33, 3, Jeremias fala assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, né? E principalmente Mateus capítulo 22, verso 21, que fala o quê? Tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Deus deu essa bênção a Ana. Deus vai te dar essa bênção também a você. Mas nós temos que ser humildes, entregar o nosso caminho ao Senhor e deixar que Ele resolva os nossos problemas, nossas dificuldades, principalmente no século XXI, que temos tantos problemas, tantas confusões que surgem pela frente, nós devemos pegar o exemplo de Ana, meus queridos. Ana consegue, através do poder de Deus, gerar não só Samuel, mas também vocês vão ver o que Deus deu a mais a ela também. Deus lhe concedeu um filho, que era o pedido que Ana tinha feito aonde? Na oração. Por isso que essa arma deve ser usada por todas as famílias, por todas as pessoas que têm fé em Deus. E aí nasce quem? Samuel, que foi um grande profeta, um grande sacerdote de Deus. E vou falar mais com vocês. Mais tarde, Deus deu a Ana e Eucana mais filhos e filhas também. Então nós vemos aqui que Deus é um Deus generoso. Então quando Ana ora e que ele pensa que ela está bêbada, né, que não estava, Deus responde a sua oração. Meus queridos, nesse episódio eu tiro várias ilações, mas também várias coisas também vêm na minha cabeça. Antes de tomar uma decisão, eu tenho que falar também com a minha esposa, mas eu tenho que falar principalmente para Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós dois. Ele sabe o que é melhor para você. Mesmo que você perdeu o seu emprego, mesmo que o seu casamento não esteja andando bem, mesmo que você tenha que tomar uma decisão muito difícil, entrega nas mãos do Senhor, que o mais Ele fará. Uma bênção para todos vocês. Maranata, Cristo vem!